Albert Hofmann foi um químico suíço responsável por uma das maiores descobertas da humanidade. Embora acidental, a descoberta do LSD teve um impacto enorme no entendimento da consciência humana. Em 19 de abril de 1943, Hofmann tomou a primeira dose de LSD da história, ainda sem saber o que viria a seguir. Os desdobramentos após a ingestão de 250 microgramas da substância até então desconhecida foi algo que o marcou para sempre. I experienced another reality under LSD, and before I had always thought there is only one reality, a true reality, and I realized there are other dimensions of reality. Ao voltar para casa de bicicleta, o químico vivenciou o início de uma história que mudaria o mundo. Uma história que impactou profundamente a sociedade da época. Todos os valores estéticos, morais e, por fim, gerou uma revolução ideológica e espiritual. Na Idade Média, diversas epidemias aconteciam após o consumo de pães e alimentos produzidos à base de grãos infectados. A peste causava gangrenas, convulsões, delírios e até morte. Os monges da Ordem de Santo Antão cuidavam dos enfermos que sofriam com os sintomas do ergotismo. Por isso, o mal passou a ser chamado de Fogo de Santo Antão. O ergotismo, como é denominado atualmente, era a causa de tal crise. A doença surge a partir do consumo de alimentos produzidos com grãos infectados por um fungo, o Claviceps purpurea. O ergot, como ficou popular, tem uma afinidade em especial com o centeio. O fungo substitui os grãos por estruturas escuras, chamadas escleródios, que contêm compostos tóxicos conhecidos como alcaloides do ergot, como ergotamina e ergometrina. No entanto, apesar dos efeitos causados pelo consumo em alimentos, quando isolados em laboratório e alterados em sua estrutura química, os alcaloides do ergot podem servir como medicamentos para enxaquecas e também para induzir contrações uterinas durante o parto. Grande parte dos experimentos e estudos feitos com o fungo vem da farmacêutica suíça Sandoz, que foi uma importante empresa farmacêutica fundada em 1886 na Basileia, Suíça. Com a liderança de Arthur Stoll, Albert Hofmann começou uma série de experimentos a partir dos alcaloides do ergot. Em seu 25º experimento, ele decidiu unir a base estrutural comum dos alcaloides do fungo, o ácido lisérgico com a dietilamina. Essa escolha, em particular, se deu devido à atividade já conhecida da niquetamida no sistema nervoso central. Niquetamida, que também pode ser chamada de dietilamida do ácido nicotínico. A partir dessa possível interação,
o químico produziu pela primeira vez, em 1938, a dietilamida do ácido lisérgico, o LSD-25. O nome original do composto é, em alemão, Lyserg-Säure-Diethylamid. A estrutura é bem simples. Se utiliza da base estrutural, o ácido lisérgico, que se forma a partir de lyserg, uma combinação de parte das palavras lysis, do grego significando dissolução, e erg, referente ao ergot, nome francês para o esporão do centeio. Essa nomenclatura reflete o processo de obtenção do composto por meio da quebra, hidrólise, dos alcaloides do ergot. Já Säure significa ácido em alemão, portanto Lyserg-Säure. Já a dietilamina recebe esse nome por ter dois grupos etila, ligados ao nitrogênio, portanto dietilamina. Temos então a combinação da base estrutural com o grupo funcional acoplado. O ácido lisérgico mais dietilamina é igual à dietilamida do ácido lisérgico. No entanto, após ser enviado aos experimentos em animais, o fármaco não demonstrou nenhuma propriedade de interesse da empresa. As únicas reações observadas nos animais foram um pouco de narcose e agitação. Após isso, o medicamento experimental foi descontinuado e esquecido em registros do químico. Danke am Ende dem LSD, das so diskret und geheimnisvoll, auf geheimnisvolle Weise sich bemerkbar gemacht hat. Hätte ich ganz sauber gearbeitet, hätte das LSD keine Möglichkeit gehabt, sich zu äußern. Irgendwo ist es in meinen Körper eingedrungen, hat sich bemerkbar gemacht und hat mich aufgefordert. Ich war ja ein Sucher und Forscher und er dachte, der forscht dann nach, woher das kommt. Und ich habe dann dieses Erlebnis, das ich hatte, der erste LSD-Trip, der war ja unbewusst. Das war ein wunderbares Erlebnis und ich musste also die Ursache suchen von diesem Erlebnis. Und auf dieser Suche nach der Ursache habe ich dann die Stimme, die geheimnisvolle Stimme, identifizieren können, nämlich das LSD. Após 5 anos da primeira síntese, Albert Hofmann ainda trabalhava na Sandoz e seguiu sua pesquisa com outros medicamentos e fármacos, além do LSD. No entanto, ele relata ter sentido um pressentimento peculiar em relação ao LSD, e aliado a alguns novos métodos e equipamentos disponíveis, ele decide reproduzir uma vez mais a molécula. Essa decisão foi bem fora da curva, uma vez que o fármaco já havia sido testado e não apresentou resultados de interesse. Aos superiores de Hofmann, isso poderia parecer desperdício de material e de tempo útil, mas quem dá voz à intuição nunca se arrepende. Para a felicidade do destino, de uma forma ainda não muito clara, no dia 16 de abril de 1943, no processo de purificação do fármaco, Hofmann começou a sentir uma certa embriaguez e uma forte letargia. Após isso, ele decide encerrar o dia de trabalho e retornar para casa. Ao chegar em casa, ele começou a notar as cores um pouco mais fortes. Algumas formas geométricas apareciam quando fechava os olhos. Após algumas horas, os efeitos passaram e ele voltou a se sentir como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, Hofmann não conseguia parar de pensar no ocorrido. O que era aquela substância que, em uma quantidade tão pequena, provocava tais mudanças de percepção? Teria ele descoberto algo inteiramente novo? Uma chave química para o inconsciente? Em 19 de abril,
motivado por uma inquietação crescente, ele decidiu retornar ao laboratório. Não por obrigação profissional, mas por uma espécie de chamado interior. Preparou cuidadosamente uma dose minúscula de 250 microgramas, convicto de que estava lidando com uma substância de potência incomum. Queria entender, medir, observar com clareza. No início havia apenas um mal-estar sutil. Depois tudo se transformou. O tempo esticava-se e encolhia. As cores falavam, os objetos pulsavam com intenções próprias. As formas pareciam sussurrar significados antigos. O medo e a maravilha dançavam lado a lado. Hoffman, assustado, pediu ao assistente que o acompanhasse de bicicleta até em casa. Não havia carros por causa da guerra. O caminho, que normalmente levaria poucos minutos, pareceu uma travessia por séculos interiores. Mas o mais notável não foi o que viu, foi o que sentiu. Em meio ao caos e à dissolução, surgiu uma percepção silenciosa, como um sussurro vindo do próprio coração do universo. Algo novo havia sido revelado à humanidade. Ele não sabia explicar, não sabia nomear, mas compreendia no fundo do ser que aquela molécula invisível, com uma dose quase infinitesimal, tinha o poder de reorganizar a percepção, dissolver o ego e abrir as portas da alma humana. Mal sabia ele, mas a experiência que culminou em seu famoso retorno para a casa de bicicleta, sob forte efeito lisérgico, evento eternizado como o Dia da Bicicleta, e anos depois imortalizado artisticamente na Blotter Art de Ed Visser, era o prólogo de uma revolução científica e espiritual que, embora controversa, estava apenas começando. Quando acordou na manhã seguinte, exausto, mas lúcido, o mundo à sua volta parecia novo. O jardim, ainda úmido do orvalho, cintilava com uma beleza tão perfeita que era quase insuportável. Cada folha, cada pedra, cada raio de luz carregava um brilho sagrado. Hoffman havia nascido de novo. E ainda que não tivesse palavras para aquilo, sentia. O LSD-25 não era apenas uma substância química. Era uma chave. Hoffman ainda tentava organizar as palavras para descrever o que havia vivido quando compartilhou sua experiência com os colegas do laboratório da Sandoz. A primeira reação foi cética. Afinal, ele dizia ter ingerido apenas 250 microgramas, uma quantidade ínfima, quase imperceptível na balança, que normalmente não causaria nenhum efeito fisiológico significativo. Mas ali estava ele, lúcido, respeitado, cientificamente rigoroso, afirmando ter atravessado um estado de consciência jamais documentado em qualquer pesquisa médica até então. O espanto cresceu quando outros pesquisadores da Sandoz começaram a repetir os experimentos, desta vez de forma controlada. Todos os voluntários, mesmo com doses pequenas, muitas vezes abaixo dos 100 microgramas, relataram efeitos profundos, dissolução do ego, visões geométricas, regressões emocionais, sinestesia e sentimentos de unidade com o cosmos. O LSD era ativo em doses milionésimas. Nada parecido havia sido registrado na história da farmacologia. Uma nova classe de substâncias surgia ali, os psicodélicos. A Sandoz, percebendo o potencial inexplorado daquela descoberta, decidiu oficializar o composto sob o nome comercial Delizid. Começou a produzi-lo em pequena escala para distribuição a psiquiatras e pesquisadores de universidades e clínicas. Não havia intenção recreativa. Pelo contrário, o LSD era visto como uma ferramenta para simular estados psicóticos temporários, permitindo que médicos compreendessem melhor os transtornos mentais.
Mas logo os estudos revelaram algo ainda mais promissor. O LSD não apenas imitava a psicose, ele podia tratar neuroses, aliviar traumas profundos e facilitar experiências catárticas e espirituais em pacientes resistentes à terapia convencional. Frequently, persons taking LSD under controlled conditions reported a new ecstatic sense of unity with all of life. Religious symbols seemed to come from nowhere. It was found that LSD relieved some terminal cancer patients of pain, depression, and anxiety. With this discovery, it was decided to try LSD along with extensive psychotherapy in the treatment of alcoholics. For the past 7 years, we've been treating persons who suffer from alcohol abuse here at the Topeka VA Hospital with the drug LSD-25. Dr. David Dean is Assistant Director of a federally approved LSD therapy program. Patients are physically and mentally screened before admission. LSD is administered twice over a 12-month period. This is the second and largest dose for these patients. What you'll see here is real. The setting is extremely important. The more home-like or informal the setting, the greater opportunity the individual has of really discovering himself, of coming to know who he really is. I don't know how to explain this, but I actually saw it. It actually scared me at first, was the body of me slowly dissolving. The skin, all the meat would go completely from under my skin. I couldn't see any blood. Finally, only the skin was hanging on the bones, and I was lying as a skeleton, but completely conscious of my heart beating and being still like I had a mind. Just relax. We're here to take care of you. Don't. A década de 1950 viu uma explosão silenciosa de experimentos clínicos com o LSD. Psiquiatras começaram a administrá-lo em pacientes com depressão severa, alcoolismo, ansiedade terminal e transtornos obsessivos. Os resultados, ainda que precoces, eram surpreendentes. Pacientes que não respondiam a anos de terapia convencional vivenciavam melhoras abruptas, acessando conteúdos emocionais enterrados, revisitando memórias e experienciando perdão, reconciliação, renascimento. A Sandoz distribuía o LSD gratuitamente, desde que os pesquisadores compartilhassem os resultados. Em poucos anos, mais de 40 mil pacientes haviam sido tratados com LSD em hospitais e centros de pesquisa na Europa e América do Norte. Com o aumento da demanda científica por parte de psiquiatras europeus e americanos, outras farmacêuticas passaram a produzir derivados da substância. Uma das mais notáveis foi a Spofa, empresa estatal da Tchecoslováquia, que começou a sintetizar LSD sob o nome de Lisergamide. Foi justamente na Tchecoslováquia que o LSD encontrou um de seus mais notáveis intérpretes, o psiquiatra Stanislav Grof. Em meio ao rígido contexto socialista da década de 1950, Grof foi autorizado a conduzir uma das maiores séries de experimentos clínicos com LSD da história. Para ele, a substância não era apenas uma droga psicoativa. Era uma ferramenta de navegação profunda no inconsciente, capaz de trazer à tona traumas esquecidos, imagens arquetípicas, memórias pré-verbais e até mesmo experiências de natureza espiritual. LSD becomes comparable to what the microscope is for biology or medicine, or what the telescope is for astronomy. Com o Lisergamide produzido pela Spofa, Grof tratou centenas de pacientes, documentando experiências de cura emocional e transformação interior, que desafiavam os modelos tradicionais da psiquiatria ocidental. Nascia ali o primeiro ciclo da era terapêutica dos psicodélicos. Albert Hofmann, assistindo ao crescimento desse movimento, jamais abandonou o senso de reverência. Para ele, o LSD não era apenas um remédio, era um instrumento sagrado, uma lente para a alma,
e deveria ser usado com responsabilidade, consciência e propósito. Seu vislumbre naquela bicicleta havia sido o prólogo de uma revolução científica e espiritual que, embora controversa, estava apenas começando. A little nervous, perhaps. Well, I think that's normal. Well, I think it's time for you to have your lysergic acid. Drink this down, and we'll be back after a while and see how you're doing. Let us observe the effect some 3 hours later. Well, it's cutting. I couldn't possibly tell you. It's here. Can't you feel it? This whole room. Everything is in color, and I can feel the air. I can see it. I can see it all around me. I mean, I'm part of it. Can't you see it? I'm trying. Foi nesse momento liminar entre a pesquisa clínica e a cultura emergente que o LSD escapou dos laboratórios e caiu nas mãos de figuras carismáticas, visionárias e muitas vezes perigosamente livres. Um dos primeiros a perceber seu potencial transformador foi o inglês Michael Hollingshead, personagem excêntrico e irreverente. Trabalhando em Londres com o psiquiatra Dr. John Beresford, Hollingshead recebeu uma amostra de LSD diretamente da Sandoz. Mas ao invés de tratá-la com distanciamento científico, ele misturou a solução em um frasco de pasta de dente contendo centenas de doses. Em 1961, esse frasco foi parar nas mãos de Timothy Leary, então psicólogo em Harvard, envolvido em pesquisas sobre personalidade e comportamento. Leary ingeriu uma dose e jamais voltou. LSD is not dangerous physically. It can be dangerous psychologically to someone who's not prepared to confront the energy and the grandeur and the wisdom of the divine process. It scares you out of your mind. There's no doubt about that. No one should take LSD unless they're in a state of grace, unless they have a spiritually competent person to guide them. How do you answer the... A experiência foi tão poderosa que ele abandonou a psicologia convencional e abraçou o LSD como uma ferramenta de expansão espiritual, evolução consciente e revolução cultural. Nascia ali o mais icônico evangelista lisérgico do século XX. We tell young people today, drop out of school. Because schools, education today, is the worst narcotic drug of all. Don't politic, don't vote. These are old men's games. Impotent and senile old men that want to put you onto their old chess games of war and power. Drop out. Tune in with natural things. Take off your shoes. Get back in tune with God's harmony. Surround yourself with beauty and sacred objects. You can't get caught in the conforming, rote, lockstep, which we call American society. Em 1963, após ser expulso de Harvard, Leary encontrou abrigo na mansão Millbrook, no interior de Nova York, cedida por Billy Hitchcock, um milionário de Wall Street simpático à causa. Ali, artistas, místicos, cientistas e curiosos se reuniam para explorar os limites da mente sob a orientação de Leary. Millbrook tornou-se uma espécie de monastério psicodélico, misto de laboratório informal,
comuna espiritual e santuário visionário. Well, I had a great time at Millbrook. I mean, it was a place to introduce people to the psychedelic experience in the most beautiful way possible. It was a center for people to come from every walk of life, from the highest aristocrat and noble and royal person down to the dirtiest hippie. Everybody came there. It was a mecca for psychedelics. Nos anos seguintes, Leary, junto com seus colaboradores, entre eles Richard Alpert, fundaria a League for Spiritual Discovery, uma organização que via o LSD como sacramento, o cérebro humano como templo e a experiência psicodélica como ritual. O lema era claro: turn on, tune in, drop out. The science and art of ecstasy. We teach people how to turn on or how to go out of their minds. By turn on, we mean tune in, to get beyond your routine ways of thinking and acting and experiencing. And we often say that we're teaching people how to use their head. The point is that in order to use your head, you have to go out of your mind. Para Timothy Leary, o LSD não era fármaco, era oráculo. Na catedral invisível da mente, uma gota de ácido era comunhão. Ali, onde o ego se desfaz como névoa ao sol, nascia a possibilidade de tocar o rosto do divino, sem intermediários, sem templos, sem dogmas. A League for Spiritual Discovery não pregava uma nova religião, mas uma antiga lembrança de que Deus habita no núcleo da célula, na dobra da sinapse, na espiral do DNA que sonha em florir no cosmos. Era preciso coragem para tomar aquela gota, não porque fosse perigosa, mas porque revelava que o eu era uma ficção bem contada e que por trás da cortina das identidades estendia-se o campo luminoso do ser. Uma gota, apenas uma gota. E tudo o que antes parecia sólido, definível, categorizável, dissolvia-se em música. O tempo tornava-se respiração, a dualidade um eco. E o amor, não o romântico, não o teórico, mas o amor cósmico e total, pulsava em tudo, como a batida secreta do universo. Leary não falava de escapar do mundo, falava de acordar dentro dele, de ver que o chão onde pisamos já é o céu, quando os olhos que olham são olhos sem ego, olhos de alma. E assim, com uma gota sob a língua, o psiconauta não fugia. Ele retornava ao que sempre foi, ao que sempre será.